Pense num dispositivo que pode ser usado para inúmeras funções dentro de um circuito elétrico ou um circuito eletrônico. Parece difícil adivinhar, né? Mas o título já nos dá uma pista. Eu sou o Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. E hoje vamos falar de 4 potencialidades dos capacitores. Os capacitores são dispositivos largamente usados em circuitos eletrônicos para diversas funções, onde no vídeo de hoje vamos destacar 4 funções que são amplamente usadas em circuitos eletrônicos, não só, assim como em circuitos elétricos. Eu já tinha definido no vídeo onde falamos do funcionamento do carregador, o que seria um capacitor. Lá nós vimos que o capacitor é um dispositivo que consegue conservar uma certa quantidade de energia, ou seja, uma certa quantidade de potência por um curto espaço de tempo. Um capacitor seria uma bateria que consegue carregar e descarregar com muita rapidez. Vamos ver um exemplo aqui de um capacitor. Temos aqui um capacitor de corrente contínua. Este capacitor é muito usado em circuitos eletrônicos. Nós ainda no decorrer do vídeo vamos perceber qual é a função deste capacitor nos circuitos eletrônicos. Temos aqui um outro exemplo de um outro capacitor. Este capacitor é muito usado em circuitos elétricos que são alimentados por redes, ou seja, tensão alternada. Vamos agora ver o funcionamento dos capacitores em circuitos eletrônicos. Capacitor em circuitos de carregadores de celulares ou carregadores de laptops, ou melhor, capacitores em circuitos retificadores. Um capacitor dentro de um circuito retificador é usado como um filtro, onde ele consegue manter a tensão de saída. Nós vimos que quando nós convertemos uma tensão alternada em tensão contínua, nós não conseguimos manter um gráfico completamente reto. Então entra o capacitor para que ele possa nos ajudar a fazer o quê? A manter o quê? A tensão estável, a tensão de saída. Agora deixa eu trocar isso em 500 para que nós possamos perceber melhor. Na conversão de energia elétrica alternada em energia elétrica contínua, nós sabemos que os sistemas alternados, ou seja, a tensão alternada, ela varia ao longo do tempo, tem sensíveis positivos e negativos. Então, quando nós convertemos essa tensão em tensão contínua, nós não conseguimos endireitar este gráfico como deve ser. Para quem tem dúvida de como é que funciona a conversão de tensão alternada em tensão contínua, clique aqui no card, vai ver um vídeo que fala somente dos carregadores, vai perceber melhor. Então nós acoplamos o capacitor em paralelo com a saída do nosso circuito, para que no momento em que o gráfico está no alto, ela carrega o capacitor, e quando ela desce, o capacitor fica a compensar. Dependendo da capacidade, ou seja, do capacitor, conseguimos endireitar aquela linha e assim temos uma tensão estável nos nossos carregadores. A segunda potencialidade do capacitor é que ele é muito usado como filtro de som em circuitos de amplificadores. Geralmente em circuitos de amplificadores, aqueles amplificadores mais antigos, os mais modernos são feitos de circuitos digitais. Não necessitam muito do uso dos capacitores. Mas os amplificadores mais antigos, eles usavam muito o capacitor para filtrar o som, termos o som com mais qualidade. Porque sem o capacitor, o que acontecia? O som saía muito distorcido, as palavras não conseguiam sair bem, então o som não tinha muita qualidade. Então acoplou-se os capacitores dentro dos amplificadores para que eles melhorassem a capacidade, ou seja, a audição, melhorassem a qualidade do som, assim como aumentar a potência do mesmo som. A terceira potencialidade dos capacitores é que eles também são usados como dispositivos de proteção. Essa é uma novidade. Os capacitores também são muito usados em circuitos como dispositivos de proteção. Por exemplo, em proteção de contadores de energia elétrica. Coloca-se ali capacitores de corrente alternada para que eles possam proteger. Agora, como é que o capacitor pode proteger um contador? Não seria mais fácil aplicar um disjuntor, ou um fusível, ou um outro dispositivo de proteção? Para o caso dos contadores, o dispositivo de proteção mais adequado mesmo é o capacitor. Por quê? Porque devido ao seu funcionamento, ele favorece muito mais a proteção do próprio contador. Nós sabemos que o capacitor funciona como uma bateria que consegue conservar
uma certa quantidade de carga por um curto espaço de tempo. E nós sabemos que o contador de energia elétrica, principalmente esses atuais, são feitos na sua maioria de componentes eletrônicos. E nós sabemos que os componentes eletrônicos não suportam muito a variação de tensão e corrente. Então, coloca-se o capacitor em paralelo com a alimentação do contador, de modo que quando há variações de tensão, variações de potência na rede, o capacitor compensa. Ou seja, numa rede de 220 volts, quando de repente a tensão baixa para 210, por exemplo, por um segundo, naquele 1 segundo o capacitor compensa. Então assim, o contador sofre menos agressão. A quarta potencialidade dos capacitores é que ele é um grande aliado na redução de consumo de energia elétrica nas indústrias. Parece brincadeira, mas é muito sério. O capacitor é muito usado para a redução do consumo de energia elétrica dentro das indústrias. Por quê? Porque ele ajuda a melhorar aquilo que nós chamamos de fator de potência. Agora, o que é isso de fator de potência? O fator de potência é um forte indicador que nos mostra se as nossas cargas estão funcionando bem ou não na indústria. E ele é muito aplicado em máquinas indutivas. Estamos a falar de transformadores, motores e geradores. O fator de potência representa o quanto nós temos de potência reativa dentro de um circuito elétrico. Agora devo estar a criar confusão. Potência reativa, o que é isso de potência reativa? Dentro da eletricidade nós temos 3 tipos de potência. Temos a potência ativa, a potência aparente e a potência reativa. O que seria a potência aparente? A potência aparente é aquilo que nós aparentemente temos no sistema. Pode ser 100 volts, 200 volts, 500 volts, 2 milhões de volts, é a potência aparente. A potência ativa é aquela que é convertida em trabalho. Nós quando temos uma potência de, por exemplo, 200 volts, ligamos um dispositivo naquela potência de 200 volts, nem todos os 200 volts vão se converter em trabalho. Se for uma lâmpada, nem todos os 200 volts vão se converter em energia luminosa. Se for um motor, nem todos os 200 volts vão se converter em energia mecânica rotacional. Então, uma parte dessa energia, que é energia ativa, vai se converter em trabalho e outra parte vai se perder, outra parte vai circular entre a fonte e a carga. Essa parte que circula entre a fonte e a carga chamamos de energia reativa, que em outras palavras é o campo magnético. Nós sabemos que quando um condutor é percorrido por uma certa quantidade de corrente elétrica, gera-se em torno dele um campo magnético. E esse campo magnético pode ser maior e pode ser menor. E quando esse campo magnético aumenta, a potência ativa reduz. O que significa que quanto maior for o campo magnético, menor será o trabalho. Em outras palavras, se num circuito que nós estamos a alimentar o motor, o campo magnético for maior, o motor terá menores rotações. Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer de tudo para que o campo magnético seja menor e a potência ativa seja maior. Deste modo, conseguimos melhorar o rendimento dos motores ou dos dispositivos de máquinas elétricas. Agora, onde é que o capacitor entra no campo magnético? É importante perceber que quando o fator de potência é reduzido, é menor, significa que temos maior campo magnético dentro do sistema. E com maior campo magnético dentro do sistema, temos maior consumo. Ou seja, quanto menor for o fator de potência, maior será o consumo. E não é o que nós queremos. Nós queremos elevar o fator de potência até 100%, o que é extremamente difícil. Geralmente melhora-se até 0,90, 0,99, 98. Aqui em Moçambique geralmente estamos nos 0,80, 85. Outros países que estão bem próximos de 100%, que é o fator de potência igual a 1. Então nós usamos o capacitor para compensar. No momento em que o fator de potência reduz, entra um sistema chamado de banco de capacitor, muito usado em subestações, em subestações ou em indústria, onde se liga uma certa quantidade de motores elétricos de grande potência. Então compra-se ou monta-se ali um banco de capacitor para que no momento em que o fator de potência reduz, o banco de capacitor entra em ação e compensa naquele momento. Essas são as 4 potencialidades do capacitor que eu reservei para o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Coloque seu like, subscreva aqui neste canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.
Se quiser um plano de redução do consumo de energia elétrica para a sua residência, seu estabelecimento, sua indústria, entre em contato comigo. Até a próxima.